A cozinha da mansão sempre foi o meu refúgio. O calor do forno, o cheiro do pão assando, o barulho da chaleira, tudo isso me trazia uma espécie de consolo que eu não encontrava em lugar nenhum. Às vezes, enquanto lavava as xícaras de porcelana do café da manhã, eu me pegava olhando para a janela embaçada com a espuma do detergente escorrendo pelas mãos. Era nesses momentos que o silêncio gritava, e era nele que eu escondia quase tudo o que vivia ali dentro. Trabalho nessa casa há muitos anos. Voltei faz pouco tempo, mas parece que nunca fui embora. As paredes continuam as mesmas, só com mais quadros caros e menos olhares nos corredores. A família Montello sempre foi cercada de luxo, mas nunca de afeto. E mesmo que eu conhecesse todos os cômodos de olhos fechados, nunca me senti realmente parte de nada. Era só a empregada, só a Lúcia, a que faz tudo e fala pouco. Na minha ausência, muita coisa mudou. Arthur, o patrão, agora é quase uma lenda viva. Um empresário de sucesso, daqueles que saem em revistas com frases sobre liderança e disciplina. Mas eu conheci o outro lado. Conheci o homem antes do terno, antes do nome virar marca. Conheci o Arthur dos olhos cansados, das mãos trêmulas ao final do dia, dos silêncios carregados de coisas que ninguém ousava perguntar. E mesmo com tudo o que sei dele, nunca contei, nunca precisei. Guardei para mim como quem guarda uma cicatriz, não por orgulho, mas por medo do que ela ainda pode causar se for tocada. Henrique tem 8 anos agora. Um furacão com pernas finas, cabelo sempre bagunçado e olhos que são espelhos do passado. Eu tento protegê-lo desse mundo que não perdoa os pequenos. Trago ele comigo porque não confio em mais ninguém. E aqui dentro, ele fica quieto, respeita os limites, mesmo sem entendê-los. Brinca no quintal dos fundos, ajuda a guardar os talheres e às vezes se senta no chão da cozinha para desenhar, enquanto cozinho. Diz que meu arroz tem gosto de abraço. Eu sorrio e engulo o nó na garganta. Eu nunca falei para ele quem é o pai. Nunca achei que precisasse. Crescemos bem assim, só nós dois. E sempre tive medo do que poderia acontecer se essa verdade viesse à tona. Algumas verdades têm o peso de um piano caindo do céu. E eu sempre fiz de tudo para que esse piano nunca saísse do lugar. Mas, às vezes, eu sinto o tempo empurrando as coisas devagarinho, como se a vida estivesse avisando que não dá para segurar para sempre o que a gente enterra. E eu, que sempre soube me calar, agora ando com os pensamentos gritando dentro da cabeça. A presença de Arthur na casa de novo, tão próxima, me desestabiliza. Ele mal olha na minha direção, mas não precisa. Basta estar ali. Hoje, pela primeira vez em meses, deixei Henrique sair mais cedo da cozinha. Ele queria ver os passarinhos no jardim da frente. Eu hesitei, quase disse não, mas ele estava tão animado, tão cheio de vida. E eu cedi. Voltei a esfregar a louça devagar, tentando não pensar muito. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquele dia não seria como os outros, que o silêncio da cozinha logo seria quebrado de um jeito que nem o cheiro do pão quente conseguiria consolar. A água já estava morna na bacia quando percebi que o silêncio tinha mudado de tom. Não era mais aquele silêncio da rotina, do costume. Era um silêncio tenso, pesado, como se algo tivesse parado no ar esperando o meu próximo passo. Olhei em volta e a cadeira vazia de Henrique me acertou como um soco no estômago. Larguei o pano de prato molhado na mesa e corri pela porta dos fundos. O coração disparou como se tivesse vida própria. Eu conhecia cada canto daquele quintal, sabia onde ele costumava se esconder, onde deixava seus desenhos no chão. Mas o quintal estava vazio, nenhum vestígio, nenhum som. Foi só quando dobrei a esquina do corredor de serviço que ouvi uma voz masculina. Uma voz grave, contida, e por um segundo ela me paralisou. Arthur. Não consegui entender o que ele dizia, mas ouvi com clareza a voz do meu filho, leve e espontânea, como se estivesse chamando um amigo. Papai? O chão sob meus pés se desfez. Me apoiei na parede fria de mármore para não cair. Era como se o passado tivesse voltado de uma vez só,
como uma onda que a gente tenta ignorar, mas que vem mesmo assim. Henrique não sabia. Ele nunca soube. E agora, sem saber o peso da palavra, havia chamado aquele homem de pai, na frente dele, na frente do mundo. Me aproximei com cuidado. Quando vi os dois, o tempo pareceu desacelerar. Henrique sorria, com as bochechas coradas e o cabelo bagunçado pelo vento. Segurava um avião de papel nas mãos e o estendia a Arthur com naturalidade. Já Arthur estava imóvel, com os olhos arregalados e a expressão entre surpresa e pavor, como se tivesse visto um fantasma. Henrique, chamei, com a voz mais firme que consegui juntar. Vem cá, meu filho. Ele olhou para mim sem entender, mas obedeceu. Correu até meus braços e eu o abracei com força, talvez mais por mim do que por ele. Arthur continuou parado, sem dizer uma palavra. Apenas nos observava. Os olhos dele estavam presos no rosto de Henrique, como se estivesse tentando encontrar sentido ali. Mas eu sabia. Ele já tinha encontrado. Ele estava só brincando, senhor, murmurei, sem coragem de encará-lo. Me desculpe, foi descuido meu. Arthur não, respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, como quem tenta aceitar algo que ainda não entendeu por completo. E então ele se virou e entrou na casa sem olhar para trás. Voltei com Henrique pelo corredor dos fundos, o coração ainda aos pulos. Ele, sem entender nada, falava sobre o avião de papel que voou mais longe. Contava como o moço elegante. Parecia legal e perguntou se podia brincar com ele de novo. Eu apenas sorria com os olhos marejados, tentando manter a respiração estável. Quando entramos na cozinha, fechei a porta com cuidado e me ajoelhei diante dele. Toquei seu rosto com as mãos trêmulas, tentando decorá-lo mais uma vez. Tão inocente, tão meu. Henrique, você sabe que só tem a mamãe, né? Sussurrei, olhando fundo nos olhos dele. Ele franziu a testa, como quem sente que algo está errado, mas assentiu com um leve movimento. Me abraçou sem dizer nada, e naquele abraço eu soube. O tempo tinha começado a correr de um jeito diferente, e não tinha mais como voltar atrás. Naquela noite, enquanto Henrique dormia abraçado ao travesseiro com o avião de papel amassado ao lado, eu fiquei sentada no escuro da cozinha. Não consegui tocar na janta. Também não tive coragem de sair. Apenas fiquei ali, com as mãos cruzadas no colo, ouvindo o relógio da parede contar cada segundo como se ele soubesse que alguma coisa tinha mudado. Arthur não me procurou. Não naquele dia. Mas algo no ar dizia que ele também não tinha dormido em paz. A mansão, tão acostumada ao silêncio protocolar das rotinas ricas, agora parecia sustentar uma tensão que não se podia explicar com palavras. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Preparei o café dos funcionários, organizei os quartos do andar de cima e mantive Henrique ao meu lado o tempo todo. Ele, por sua vez, parecia alheio ao furacão que girava dentro de mim. Ainda falava do moço do jardim com aquele brilho nos olhos que só criança tem. Eu ouvia e fingia naturalidade, mas por dentro era só desespero. Foi quase no fim da tarde que o inevitável aconteceu. Eu estava terminando de passar os lençóis do quarto de hóspedes quando ouvi passos lentos se aproximando. Não precisei me virar. Eu conhecia aquele som. Os sapatos de couro, a pausa entre um passo e outro, como se cada movimento fosse calculado, era ele. Lúcia. Ele disse com a voz baixa, rouca, mas firme. Virei-me devagar. A última vez que ouvi meu nome saindo da boca dele foi há mais de 8 anos. E mesmo agora, depois de tanto tempo, meu corpo reagiu como se o tempo tivesse se dobrado. Pois não, Sr. Arthur. Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou. Um olhar demorado, estranho. Como se procurasse alguma verdade no meu rosto. Depois, finalmente, ele falou. Aquela criança? É seu filho? Meu estômago revirou. Eu respirei fundo, baixei os olhos para disfarçar o tremor nas mãos e assenti com a cabeça. Sim, senhor. Henrique. Tem 8 anos. Arthur ficou em silêncio.
Eu quase podia ouvir seus pensamentos batendo uns nos outros lá dentro. Quando ele voltou a falar, a voz saiu ainda mais contida. Ele me chamou de papai. Eu quis dizer que foi coisa de criança, que ele tinha se confundido, que era coincidência. Mas não consegui mentir. Ao invés disso, apenas dei de ombros, como quem já não sabe mais fugir. Criança fala cada coisa, né? Murmurei, tentando sorrir, sem sucesso. Arthur não sorriu de volta. Ele apenas permaneceu ali, como se aquele momento estivesse pesando mais do que deveria. Ele tem o meu rosto, disse quase num sussurro, o mesmo jeito de andar, a mesma voz. Meus olhos arderam, mas não era o momento, não ali. Então, em vez de responder, voltei a passar o lençol como se isso fosse suficiente para mudar o rumo da conversa. Como se uma dobra bem feita pudesse apagar 8 anos de silêncio. Arthur não insistiu. Ficou quieto por alguns segundos, depois virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali, com o ferro de passar parado sobre o tecido, as lágrimas escorrendo, em silêncio. Naquela noite, ao colocar Henrique para dormir, ele me olhou e disse: Mamãe, ele parecia te conhecer. Aquele moço falou seu nome como se fosse meu tio. Eu acariciei seu cabelo com os dedos e beijei sua testa. Dorme, filho. Amanhã a gente vê os passarinhos de novo, mas eu sabia que a vida, agora, estava acordada demais para deixar tudo continuar como antes. A chaleira apitava alto quando percebi que deixei o café ferver demais. O cheiro forte do pó queimado subiu como fumaça das lembranças que eu tentava esconder. Clara entrou na cozinha, coberta de perfume doce, e apenas me lançou um olhar. Sabia que eu não estava ali, mesmo estando. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, baixinho. Balancei a cabeça sem coragem de encarar, só um pouco cansada. Menti, mas dentro de mim a verdade gritava. O passado não é uma coisa que se guarda em caixas. Ele se infiltra, e naquele dia bastou o cheiro do café errado para me levar de volta. Eu era nova quando entrei naquela casa pela primeira vez. Tinha 19 anos, pouca experiência e um filho dos sonhos que ainda não existia. Arthur era mais velho, mas ainda não era o homem das capas de revista. Trabalhava feito louco, dormia mal, comia pior ainda. Vivia com a cabeça cheia de prazos e o coração vazio. A gente começou a se esbarrar pelos corredores. Eu, com meu uniforme simples. Ele, sempre com pressa. Mas havia algo nos nossos silêncios que parecia conversar. Um dia, durante uma tempestade que caiu sem aviso, faltou luz na casa. Ele ficou na cozinha comigo. Conversamos sobre pão de queijo, sobre infância, sobre medo do escuro. Aquela noite abriu uma brecha que a gente fingiu não ver, até não dar mais. Os encontros passaram a acontecer nos intervalos do mundo, entre um compromisso e outro, entre um olhar e um descuido. Nunca houve promessas, mas havia verdade, havia cuidado. Eu conheci o Arthur que ninguém via. O que se sentava no chão da Battersea despensa e ria alto de coisas bobas. O que gostava do meu arroz com alho. O que tremia quando segurava minha mão, como se não soubesse se merecia. Foi assim por alguns meses, até o dia em que tudo virou névoa. Uma manhã, fui chamada ao escritório da senhora Montello. Ela me olhou como se eu fosse poeira nos sapatos. Disse que meus serviços estavam dispensados, que havia recebido uma denúncia, que aquela casa era de respeito e que não precisava de moças em busca de vantagens. Não mencionou o nome dele, mas eu senti. Arthur não apareceu, não me defendeu, não disse uma palavra. Só deixou um envelope com dinheiro e um silêncio que doeu mais que qualquer ofensa. Saí pela porta dos fundos com o coração na garganta e a alma esfarelada. Descobri que estava grávida 3 semanas depois. Pensei em voltar, em contar. Mas a vergonha falou mais alto. Eu não queria que achassem que eu tinha armado alguma coisa. Que era como disseram. Então calei. E criei Henrique com o que tinha. Coragem, cansaço e amor dobrado. Clara se aproximou da mesa, interrompendo meu mergulho. Arthur perguntou de Henrique. Disse,
quase sussurrando. Meu corpo gelou. O quê? Só isso. Perguntou se era seu único filho. E depois ficou olhando. Pela janela. Fechei os olhos por um instante. Senti o gosto do café queimado na garganta e desejei por um segundo que fosse possível queimar também certas memórias. Mas não dava. Algumas coisas se instalam na gente como cheiro de roupa antiga. Não importa quanto tempo passe, ainda. Estão ali, e agora, o que mais me assustava é que talvez o Arthur também começasse a lembrar. A campainha interna soou às 10h20. Um toque curto, insistente, que vinha do escritório. Quando ouvi, senti um arrepio nas costas. Era raro o Sr. Arthur pedir algo diretamente. E quando pedia, não era por acaso. Lavei as mãos, ajeitei o cabelo no reflexo da geladeira e respirei fundo antes de sair. Henrique estava desenhando no chão da lavanderia, com o rosto manchado de lápis de cor e os olhos iluminados de paz. Toquei de leve sua cabeça. Fica aqui, tá bem? A mamãe já volta. Ele assentiu, distraído, e eu segui com o peito apertado. Cada passo até aquele escritório parecia pesar o dobro. O chão da mansão era tão polido que eu podia ver meu reflexo se aproximando da porta. Antes mesmo de bater, ela se abriu. Entre, Lúcia, disse ele, como quem já esperava há tempo demais. Arthur estava de pé, encostado na janela, com o blazer pendurado na cadeira e as mangas da camisa dobradas. Até os cotovelos. Um homem elegante sempre foi. Mas agora havia algo na postura dele que me fez querer correr. O senhor queria falar comigo? Ele virou-se devagar. Os olhos não tinham a frieza de costume. Tinha dúvida, um incômodo no fundo. Quero que me diga a verdade. Minha garganta secou. Nem precisei perguntar o que ele queria saber. Aquela frase, daquele jeito, só podia significar uma coisa. O menino? Henrique, continuou. Ele é meu filho? Pensei em tantas formas de responder. Pensei em negar com firmeza. Em inventar uma história qualquer. Em dizer que não era da conta dele. Mas nenhuma palavra saiu. Ele deu um passo à frente. Os olhos dele nos meus. Não havia raiva. Havia um pedido. Eu mereço saber, Lúcia. Engoli seco. E mesmo sabendo que seria impossível mentir olhando para ele, eu tentei. Não, senhor. Henrique é só meu. Foi a mentira mais suja que já saiu da minha boca. E no mesmo instante, senti o rosto ferver de vergonha. Arthur deu um leve passo para trás, como se minhas palavras tivessem empurrado ele. Mas não reagiu como eu esperava. Não gritou, não questionou. Apenas me olhou por mais alguns segundos e falou, calmo. Ele tem a minha boca. O mesmo jeito de olhar quando se concentra. Eu não sou burro, Lúcia. Meu peito ardia. O medo, que eu carregava há 8 anos, agora estava ali, encarnado na minha frente, com camisa social e relógio de ouro. Eu não quero confusão, sussurrei. Só quero proteger meu filho. Ele não precisa saber de nada. Ele é feliz assim. Arthur ficou em silêncio. Depois, virou-se de volta para a janela. Eu deveria ter ido atrás de você, naquele dia, disse, com a voz embargada. Mas não foi, ele assentiu. E isso me corrói até hoje. Meus olhos encheram, mas eu não podia desabar. Mantive a firmeza. O senhor tem sua vida, e eu tenho a minha. Henrique é tudo para mim. Só peço que não tente tirá-lo de mim. Ele não respondeu. Eu esperei alguns segundos, depois me retirei, fechando a porta com cuidado. Quando cheguei ao corredor, minhas pernas fraquejaram. Sentei ali mesmo, no chão frio, escondida de tudo, e chorei. Mas não era só medo. Era também alívio. Porque depois de tanto tempo, o nome Henrique finalmente estava onde sempre pertenceu. Dentro da verdade. Os dias seguintes foram uma dança estranha entre o que eu sentia e o que eu via. Arthur não me procurou mais. Não perguntou, não insistiu. Mas começou a surgir nos lugares onde antes não ia. No corredor da lavanderia, na entrada da cozinha, na varanda dos fundos.
Às vezes, ele só observava. Outras, fingia que precisava de alguma coisa. Mas eu sabia. Ele não estava atrás de mim. Estava atrás dele. Do menino. Henrique, por sua vez, não percebia nada. Continuava com aquela alegria leve de quem acredita que o mundo é seguro. Desenhava com mais cores, falava do moço elegante, como se fosse um personagem novo da vida. Eu fazia de tudo para distraí-lo. Levava brinquedos, inventava tarefas, oferecia mais livros. Mas mesmo assim, vez ou outra, ele escapava. Vi os dois juntos na primeira sexta. Eu estava varrendo o quintal lateral quando escutei risos vindo da frente da casa. Corri, o coração disparado, e lá estava Henrique, sentado na escada da varanda com Arthur. Ele mostrava seus desenhos, explicava cada rabisco com entusiasmo. E Arthur, ele ouvia, com atenção verdadeira, como se aquelas folhas amassadas fossem um prêmio raro. Fiquei ali, escondida atrás da trepadeira, com os olhos ardendo. Não era raiva, era um medo antigo, daqueles que nascem lá no fundo e vão crescendo com o tempo. Um medo de que esse laço, que nasceu tão sem querer, pudesse se tornar grande demais para eu conseguir controlar. Na semana seguinte, Clara me entregou um envelope por engano. Pelo menos foi o que ela disse. Era uma correspondência particular, deixada sobre a bancada da copa. Mas quando vi o papel timbrado do laboratório, meu coração quase parou. Não abri. Não precisei. O nome no canto superior era Genética, Avançada São Lucas. E dentro havia um papel dobrado em 3, com as palavras Resultado Confidencial, visíveis através da transparência. Devolvi o envelope em silêncio. Fingi que não vi, mas naquele momento soube. Ele tinha feito o teste. Não falei nada, não naquele dia. Apenas fui até o quarto, abracei Henrique e fiquei ali com ele mais do que o normal. Senti o cheiro do seu cabelo, ouvi sua respiração lenta e tentei memorizar cada detalhe da sua presença, como se precisasse gravar aquilo antes que alguém tentasse tomar. A convivência entre os dois continuou crescendo, mesmo sem minha permissão explícita. Arthur nunca pediu, apenas aparecia. Um carrinho aqui, uma conversa ali, e Henrique, naturalmente, o acolheu, como se já soubesse. Como se algo dentro dele reconhecesse. Mãe, por que ele sempre sorri para mim? Ele perguntou uma noite enquanto escovava os dentes. Porque você é especial, respondi, beijando sua testa. Muito especial. Mas a verdade é que, por dentro, eu me sentia vigiada, como se o tempo estivesse contando de trás para frente. E cada novo gesto de Arthur fosse mais uma peça se encaixando num quebra-cabeça que até pouco tempo só eu conhecia. Naquela noite, enquanto fechava a porta do nosso quartinho, respirei fundo e encostei a testa na madeira. O teste estava feito. A pergunta tinha sido respondida. Agora, era só questão de tempo até ele querer saber o que fazer com a resposta. Eu não planejei aquela conversa. Não ensaiei nada. Só aconteceu. Foi numa manhã em que o ar parecia mais pesado e o céu estava nublado como meus pensamentos. Arthur passou por mim no corredor, como vinha fazendo nos últimos dias. Mas dessa vez parou. Parou e me olhou de verdade. Podemos conversar? Assenti sem dizer nada. Fomos até a sala de leitura, um cômodo raramente usado, silencioso, escondido. Eu sentei numa das poltronas perto da janela e ele, de pé, cruzou os braços e ficou em silêncio por alguns segundos. O suficiente para minha respiração ficar curta. Eu já sei, Lúcia, disse. O teste confirmou. Fechei os olhos. Não era surpresa, mas ainda assim, doeu. Eu sabia que você não ia me contar, continuou. Mas mesmo assim, eu precisava saber. Por que agora? Perguntei com a voz baixa. 8 anos depois? Por que justo agora? Arthur passou a mão no rosto, como se não soubesse como responder. Depois se sentou na poltrona à minha frente. Seus olhos estavam cheios, mas firmes. Porque dessa vez, quando ele me chamou de papai, eu ouvi com o coração. Não foi só uma palavra, foi um chamado.
As lágrimas vieram sem aviso. Tentei disfarçar, mas já era tarde. Respirei fundo e então, pela primeira vez, disse tudo o que estava engasgado há anos. Eu fiquei sozinha, Arthur. Sozinha. Com medo, com vergonha. Com uma criança crescendo dentro de mim e nenhuma mão estendida. Você me deixou ir como se eu fosse nada. E eu me agarrei ao pouco que restava, minha dignidade. Meu filho, ele abaixou a cabeça. Não disse nada. Eu te amava, continuei, com a voz embargada. E eu sabia que você também sentia alguma coisa. Mas quando mais precisei, você sumiu. Se escondeu atrás do seu silêncio, atrás da sua família, do seu nome. E eu não queria que Henrique fosse criado como um segredo, como um erro. Arthur levantou o rosto. Havia um tremor leve nos cantos dos olhos. Você acha que eu não me arrependo? Sussurrou. Eu carrego isso todos os dias. Não carrega nem metade. Respondi firme. Porque você não estava lá nas febres. Não estava quando ele perguntou por quê. Não tinha pai. Não ouviu ele dizer que queria ser igual ao tio do colégio que levava o filho no parque. Fez-se um silêncio denso. Arthur estendeu a mão, mas eu não me mexi. Eu não quero tirar Henrique de você, disse. Nunca quis, só quero estar presente, se ele permitir. Se você permitir. Respirei fundo. Olhei para a janela e vi o céu clareando devagar. Ele é meu mundo, Arthur. Meu tudo. E eu não sei se consigo dividir isso. Ninguém vai tirar ele de você, repetiu com firmeza. Mas ele merece saber que é amado por dois lados. Aquilo me quebrou de um jeito novo. Baixei os olhos, abracei meus próprios braços e pela primeira vez não me defendi. Eu só quero que ele seja feliz. Só isso. Então vamos fazer isso juntos, respondeu ele. Sem mentiras, sem desaparecimentos. Assenti em silêncio. As palavras ainda não saíam, mas dentro de mim uma parte se ajeitava. Pela primeira vez, em muito tempo, não era mais só eu contra o mundo. A convivência começou como um ensaio tímido, como quem pisa descalço num chão desconhecido. Eu não dei uma autorização explícita, mas também não impedi. Era como se tudo estivesse sendo decidido no espaço entre os olhares e os gestos. Arthur passou a vir mais vezes ao Jardim dos Fundos, sempre com alguma desculpa simples. Uma caminhada, um telefonema interrompido, um livro na mão. Mas eu sabia, ele não estava ali pelos passarinhos. Henrique, naturalmente, se aproximava. Primeiro com olhares curiosos, depois com perguntas, até os dois estarem lado a lado num banco de pedra, discutindo quantos andares deveria ter uma nave espacial. Eu observava da cozinha, tentando me convencer de que aquilo era bom. Mas parte de mim se encolhia a cada gargalhada compartilhada, a cada rascunho de afeto que nascia ali, tão espontâneo. Ele gosta de mim, né? Henrique me perguntou uma noite, enquanto escovava os dentes com espuma no canto da boca. O moço elegante? Gosta sim, respondi, tentando manter a voz firme. Por quê? A pergunta ficou no ar. Eu dei de ombros. Porque você... É muito fácil de gostar, filho. Ele sorriu e voltou a escovar. Mas aquela pergunta ficou martelando em mim por horas. Porque, no fundo, eu sabia que o gostar de Arthur não era novo. Era algo que vinha antes das palavras. Vinha do sangue. Comecei a reparar nos detalhes. O jeito dos dois cruzarem os braços, a risada meio abafada, o gosto por cadernos novos, era como ver duas partes que foram feitas para se encaixar e que, mesmo separadas, guardaram o mesmo formato. Uma tarde, enquanto limpava o escritório, encontrei sobre a mesa um desenho do Henrique. Era uma casa com 3 janelas, um cachorro no quintal e 3 bonequinhos de mãos dadas. Um era ele, no meio. Os outros 2, um tinha um avental e o outro usava terno e gravata. Meu coração apertou. Ele já sentia, já imaginava. Mas como contar sem desmontar tudo? Clara, percebendo meu estado, me ofereceu chá e silêncio. Era o que eu precisava. Ela não perguntou nada. Só sentou comigo na copa e ficou ali, mexendo a colher na xícara sem pressa. Às vezes,
ela disse sem olhar para mim. Os filhos percebem antes mesmo de a gente explicar. Assenti, mas por dentro era um caos. Mais tarde, quando deitei, ao lado de Henrique para contar uma história, ele virou de lado e com a voz sonolenta sussurrou: Mamãe, por que ele me olha como se me amasse? Fiquei sem resposta. Toquei seus cabelos, beijei sua testa e disse apenas: porque talvez ele ame mesmo. Ele sorriu de olhos fechados. E eu fiquei ali, em silêncio, sentindo que o tempo se aproximava. O tempo de falar. O tempo de deixar ir o controle. Mas eu ainda não sabia como, nem se estava pronta. O céu estava limpo naquele domingo. Um azul quase infantil, daqueles que a gente só vê em dias que parecem ter sido lavados por dentro. Henrique me pediu para brincar lá fora depois do almoço, e por algum motivo, eu disse sim com mais leveza do que de costume. Preparei um suco, coloquei 2 copos na bandeja e levei até a varanda dos fundos. Encontrei os 2 sentados no chão, dobrando folhas de papel em silêncio. Arthur tentava ensinar Henrique a fazer um modelo mais elaborado de avião, mas o menino ria da complexidade. No fim, rabiscaram as asas e lançaram como estavam. Voou torto! Gritou Henrique, entre gargalhadas. Mas voou, respondeu Arthur, sorrindo como eu nunca tinha visto. Fiquei ali, em pé, observando a cena como quem não quer quebrar um encanto. O sol batia de leve nas laterais da varanda. As sombras dançavam no chão. E havia algo de tão simples e bonito naquele momento que eu quis congelá-lo, guardá-lo em algum lugar seguro da memória. Depois de algumas tentativas, Henrique correu até um avião que caiu perto das hortênsias. Pegou com cuidado, virou-se para Arthur e, quase sem pensar, disse: Papai, olha esse! Arthur congelou. Eu também. Mas não houve susto nem correção. Não dessa vez. Henrique continuou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Voltou correndo, entregou o papel dobrado nas mãos de Arthur e se sentou ao lado dele, ofegante de alegria. Arthur olhou o menino como se estivesse diante de algo sagrado. Esse aqui voou bonito, hein? Respondeu com um carinho contido, mas genuíno. Não disseram mais nada. E não precisaram. Voltei devagar para a cozinha, com a bandeja ainda nas mãos. Me sentei à mesa sem tocar nos copos. Fiquei olhando pela janela, com os olhos ardendo e o peito cheio de alguma coisa que misturava medo, alívio e amor. Era como se, naquele momento, tudo tivesse se encaixado sem barulho, sem aviso, só. Acontecido. Henrique entrou minutos depois, com as bochechas vermelhas e o cabelo desgrenhado. Sentou no banco ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Ele não ficou bravo, disse quase num sussurro. Quem? O moço. Quando eu chamei ele de papai. Ele sorriu. Eu encostei minha cabeça no dele. A gente ficou assim, colado, respirando junto. O tempo parecia outro. Às vezes, o coração sabe o que a boca ainda não disse, meu filho, murmurei. Henrique não respondeu. Mas seu pequeno braço se enlaçou no meu, e ele suspirou fundo, como quem entende mais do que diz. Naquela noite, quando o coloquei para dormir, fiquei olhando seu rosto por longos minutos. Não havia mais urgência. Não havia mais silêncio esmagador. Só uma nova forma de começo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo de deixar o dia seguinte chegar. A vida não mudou de repente. Não houve fogos nem discursos emocionados. Só pequenos gestos que, juntos, começaram a formar um novo caminho. Henrique continuou dormindo no mesmo quarto, brincando com as mesmas folhas coloridas. Eu ainda lavava, as mesmas xícaras, cozinhava o mesmo arroz com alho. Mas algo dentro da gente tinha mudado. Era como se o mundo agora respirasse de outro jeito. Arthur passou a visitar Henrique com frequência, mas nunca forçou a presença. Esperava os convites, respeitava os espaços, e talvez por isso Henrique passou a procurá-lo por conta própria. Às vezes, eles passavam horas mexendo em ferramentas antigas no galpão dos fundos. Outras ficavam só em silêncio, observando os passarinhos. Ele nunca me tirou do centro. Pelo contrário,
Cada desenho ainda tinha uma mulher de avental sorrindo no meio. Mas agora, com frequência, um homem de blazer torto também aparecia ao lado. E nas mãos deles, Henrique se desenhava no meio, sorrindo. Arthur e eu não voltamos a ser nada além de pais. E isso era muito. Era o bastante. Trocávamos olhares mais do que palavras. E quando falávamos, o tom era outro. Sem cobranças, sem pesos. Havia entre nós uma espécie de respeito que só o tempo sabe construir. Você acha que ele vai entender um dia? Ele me perguntou numa manhã, enquanto Henrique corria atrás de uma pipa. Ele já entende, respondi. Ele só ainda não sabe que entende. Arthur sorriu com os olhos. E eu entendi que aquela culpa antiga, que a gente arrastava calada, estava começando a se dissolver. Clara dizia que a casa estava mais leve, que fazia tempo que não via o patrão sorrir tanto, que Henrique tinha algo que ninguém ali conseguia explicar, mas todo mundo sentia. Eu só sorria em resposta, porque no fundo eu sabia o que era. Amor não escondido. Amor que podia respirar. O que me surpreendeu foi quando Henrique me pediu para dormir um dia na casa principal. Disse que Arthur queria ensiná-lo a fazer panquecas. Hesitei. Depois assenti. E quando ele voltou no dia seguinte, cheirando a baunilha e com os olhos brilhando, eu soube que ele estava pronto para viver mais do que só a nossa história. No fim das contas, o que fica depois do silêncio é o que a gente tem coragem de viver quando o medo baixa a guarda. Não é fácil. Nada foi. Mas é possível. Henrique agora tem 2 mundos. O meu, com cheiro de pão quente e abraço apertado. E o do pai, feito de descobertas tardias e carinho desajeitado. E entre esses 2 mundos, ele constrói o próprio, com papel, cola e um avião que voa torto, mas voa. E eu sigo aqui, com o coração mais leve, porque ele não precisou ouvir sim, bastou sentir que era. E talvez essa história nos ensine que nem sempre o amor vem como imaginamos. Às vezes, ele chega atrasado, torto, assustado, mas ainda assim é amor. Lúcia precisou esconder a verdade para proteger o que mais amava. Arthur precisou perder o silêncio para encontrar o filho. E Henrique, com sua inocência, foi o único que sempre soube onde estava o coração. E você, o que teria feito? No lugar dela, teria contado? Teria fugido? Ou teria esperado o tempo dizer quando era a hora certa? Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa jornada de autoconhecimento que começa nas escolhas mais silenciosas da vida. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum relato como esse. Porque às vezes, tudo o que precisamos é ouvir uma história para entender melhor a nossa própria.